Fala empreendedor, fala empreendedora, sejam muito bem-vindos à nossa quinta e última aula do nosso segundo módulo. E eu preparei essa aula de maneira muito especial para você, com alguns estudos de casos, com alguns cases reais de pessoas, de empresas que conseguiram construir um negócio digital de sucesso. Ou seja, pessoas que tiveram uma ideia de negócio, tiveram uma ideia de atuação, e começaram do zero, mas que conseguiram aplicar muitas das técnicas que a gente está conversando aqui, que a gente está desenvolvendo aqui, e isso contribuiu muito para que elas pudessem atingir bons resultados, E elas aplicaram justamente o que a gente vem fluindo na loja, a mentalidade certa. Eles conseguiram desenvolver um fundamento sólido, estruturado para o seu negócio, e isso fez a diferença no médio e no longo prazo. Mas o principal, eles tiveram uma ação, de sair do zero, de tirar a ideia do papel e de realmente colocar isso em prática, transformando em um projeto digital de sucesso. E eu quis trazer isso aqui para vocês justamente como uma motivação, porque eu acho que nada melhor do que a gente ver exemplos reais, de pessoas reais, de negócios reais, que fizeram algo, que tiraram uma ideia do papel e que conseguiram construir algo. E eu quis trazer isso para te sinalizar e te mostrar e te reforçar que você também pode, que você também tem um potencial, de que você também tem a capacidade disso, Mas isso exige a busca por conhecimento, que é o que você está fazendo no curso, um desenvolvimento em algumas áreas diferentes, a necessidade de se aperfeiçoar em algumas habilidades, mas o ponto principal, exige coragem, para começar, e exige uma ação, que é de uma decisão de começar a construir algo, de executar algo, E foi o que essas pessoas fizeram. Então, eu trouxe isso porque eu acho que com exemplos reais, isso te deixa motivado, isso te deixa, te traz confiança, te traz clareza, e te traz conexão também, porque a gente se conecta com pessoas, Pessoas se conectam com pessoas, e por isso eu trouxe alguns exemplos que eu vou compartilhar com vocês a partir de agora, tá bom? E o primeiro caso, o primeiro exemplo que eu vou trazer para vocês aqui é da Carla. Quem era a Carla? A Carla, ela trabalhava em 2022, ela já tinha uma vida bancária, de alguns anos, então ela atuava em um banco na sua cidade, era gerente dentro desse banco já, lá no ano de 2022, e ela teve uma ideia, O que ela quis fazer? Ela resolveu começar a criar uma rede social e um canal no YouTube para poder falar um pouquinho com as pessoas, ensinando a parte das finanças, como fazer um financeiro melhor na sua vida pessoal, com algumas dicas, com o que evitar, com o que não fazer, com o que fazer. Então ela vinha trazendo algumas informações, trazendo um conteúdo muito legal, Porque muita gente tinha dúvidas em relação a esses assuntos financeiros, Às vezes acabava cometendo alguns erros, e o material dela, o conteúdo dela vinha para evitar tudo isso, Então lá em 2022, ela resolveu então começar essas redes sociais, e em 2023 ela resolveu lançar um e-book. Então ela criou um e-book, O e-book é basicamente um material por escrito, no formato basicamente de PDF. Então ele é um material, e ela resolveu vender. E esse e-book se chamava Como Organizar Sua Vida Financeira em 5 Passos. E ela lançou isso em 2023 e já teve imediatamente um resultado muito legal. O que ela fez? Depois que ela identificou a dor, a proposta de valor, ela validou a ideia e lançou um produto nichado para um segmento específico, ela teve um resultado bacana, justamente por conta disso. E aí, a partir do resultado que ela teve com as vendas do e-book, o que ela fez? Em 2023, ela resolveu justamente começar a realizar consultorias pontuais, consultorias individuais por R$ 197. Então, ela validou pelo e-book, teve um resultado com o e-book, e isso preparou ela para as consultorias individuais, que ela cobrava R$ 197. E dessa consultoria, ela conseguiu fazer logo no primeiro mês mais de 40 consultorias a R$ 197. Então ela começou a identificar que as coisas começaram a caminhar. Diante disso, ela teve uma longa jornada,
né? E os resultados foram acontecendo. Mas onde eu quero chegar? Que atualmente em 2025, hoje ela tem um ambiente, ela tem uma plataforma onde ela tem alunos e ela hoje tem uma vasta coleção de materiais, de e-books, de cursos, enfim, de coisas que agregam as pessoas dentro desse âmbito financeiro, onde dentro desse ambiente ela já tem mais de 500 alunos mensais, ou seja, são alunos recorrentes, que pagam para estar lá dentro dessa comunidade com ela e receber toda essa capacitação, dicas, ideias, estratégias e toda essa contribuição através dos conteúdos que ela fez. Então, por que deu certo? Por que ela chegou a ter 500 pessoas dentro da comunidade? Porque ela identificou uma dor, identificou um problema, pensou numa solução, criou uma proposta de valor para essa solução, aplicou essa ideia de forma para validar no mercado, validou isso, viu a aderência disso, né, conseguiu juntar justamente o conhecimento que ela tinha, o interesse e a conexão que ela tinha com uma dor de mercado. E ela conseguiu fluir, e quando você encontra e consegue acertar, né, a gente fala acertar na veia isso, consequentemente os resultados eles vão acontecendo e você vai conseguindo construir algo muito sólido. Então a Carla é um exemplo disso, né? E ela conseguiu construir tudo isso, pessoal, que é o mais interessante, principalmente o primeiro resultado ali de 2022 e 2023, ou seja, dos primeiros 1 ano e meio mais ou menos que ela estava atuando, do zero, né? Tanto do zero da ideia, do projeto, mas também de investimento, né? Ela não investiu basicamente nada a não ser o tempo e o conhecimento dela para poder colher os primeiros resultados. Então isso é bem legal e fica de incentivo para vocês, tá bom? Bom, pessoal, o segundo caso, o segundo case que eu queria trazer para vocês é de uma loja física que se transformou em um negócio digital de sucesso, que é do meu amigo Fernando. Essa loja é uma loja lá de Curitiba, e ele tinha uma loja física de muitos anos na parte de suplementos, tá? Mas o que aconteceu? Veio a pandemia, e quando veio a pandemia, ele precisou fechar as portas, e ele teve uma queda de 80% nas vendas, né, nos resultados que ele tinha com a loja física. E ele foi buscar uma alternativa, e aí, durante a pandemia, o que ele fez? Inicialmente, ele começou nas redes sociais a criar conteúdo. Conteúdo com dicas de exercícios, conteúdo com dicas de alimentação, de coisas relacionadas à área que ele atuava. Né? E esses vídeos foram viralizando, as coisas foram acontecendo, foram tendo um alcance e um engajamento um pouco maior. E ali ele começou a criar um canal de comunicação via WhatsApp com os seus clientes, né? E começou a vender dessa forma. Então ele começou a vender daí não só mais para Curitiba, mas para outras regiões, mas ainda tudo num processo ainda manual. E ali, nesse processo, ele entendeu a necessidade da loja virtual, começou a loja virtual, trouxe essa automatização, essa flexibilidade para o cliente poder comprar por lá. E lá dentro da loja virtual, o que a gente construiu? Uma estratégia para ele justamente fazer o quê? Buscar a fidelização do cliente e uma melhoria de ticket. Então, coisas que às vezes no físico ele não conseguia, ou seja, fazer com que o cliente comprasse mais ou trazer o cliente quando ele queria para dentro da loja física, ele conseguiu aplicar isso na loja virtual. Ou seja, a gente identificava claramente que quem adquiria o suplemento, consequentemente, se ele comprava um produto de tal tamanho, a gente sabia que por daqui 30 dias, 60 dias, 90 dias, ele ia precisar novamente do produto. Então a gente criava algumas estratégias de realmente, próximo de expirar o fim desse produto para o cliente, ele chamava o cliente de volta, né, de uma maneira automatizada, mas ele alertava o cliente que o produto estava acabando, que ele precisava repor, que ele precisava comprar novamente, e o cliente voltava a comprar, e assim foi construindo um processo muito legal, porque a gente trazia vários novos clientes e conseguia fidelizar e melhorar o ticket daqueles que já estavam também oferecendo coisas que complementavam o que ele estava comprando. Então foi um caso que diante de um cenário caótico da pandemia, ele identificou uma oportunidade, teve uma ação, teve coragem, agiu e as coisas aconteceram da forma que tinha que acontecer. Ele desenvolveu, conseguiu fluir com a loja virtual, e hoje ele nem tem mais a loja física. Então, hoje ele continua atuando no físico em outras áreas que ele atua, né? Porque também tem a área
ali da academia, ele tem a área como personal, mas a loja em si agora ela ficou somente digital, virtual, né? Uma loja online, justamente porque agora ele tem um alcance de muito mais pessoas, né? Um posicionamento, uma construção de uma marca forte no digital, justamente por uma ação de coragem, mas porque ele identificou uma dor, identificou um problema, testou, validou, e uma vez que ele testou e validou e alinhou a proposta de valor, ele conseguiu nichar esse produto de forma estratégica, eficiente e ter resultados também. Então é um outro exemplo, pessoal, de um cliente, né, de uma pessoa, de uma empresa que conseguiu fluir, né, a partir do zero, de tirar uma ideia do papel e conseguir construir de forma estratégica, inteligente e consistente um negócio digital de sucesso também, tá bom? Bom, pessoal, esses foram dois exemplos que eu quis compartilhar com vocês. Ao longo das aulas eu falo sempre de alguns outros exemplos, mas o ponto principal é você entender, né, que tudo que a gente conversou através desse módulo 2 é justamente sobre os fundamentos, é o que vai garantir, como eu disse, a base estruturada, a base sólida, né, é o alicerce do seu projeto e é o que vai garantir a continuidade, né, a escalabilidade e o sucesso dele. Então, leve muito a sério essa etapa do seu projeto, revise tudo que nós conversamos, né? Pega o papel e a caneta, pega o bloco de notas, anota tudo, construa as perguntas e as respostas que a gente conversou aqui, porque isso vai ser fundamental para você construir um fundamento para o seu projeto, tá bom? Então, pessoal, esse foi o nosso segundo módulo. Eu quero te parabenizar por você já ter chegado até aqui com a gente. E eu peço que você continue fluindo no nosso curso, nesse projeto, nesse processo com a gente, nessa jornada, que eu tenho certeza que vai fazer toda a diferença na sua vida, na sua caminhada e nos seus negócios, tá bom? Eu te vejo no nosso módulo número 3. Um abraço, pessoal!